Bom, vamos resolver mais uma questão que diz: a partícula alfa, que é produzida em alguns decaimentos radioativos de núcleos atômicos, é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula tem uma carga de Q, que é igual a 2e, que é carga elementar, e uma massa de 4U, que é a unidade de massa atômica, que 1U é igual a 1,661 vezes 10 a menos 27 kg. Supondo que a partícula alfa descreva uma trajetória circular de raio de 4,5 cm, na presença de um campo magnético uniforme de módulo de 1,2 Tesla, determine a velocidade da partícula, o período de revolução da partícula, a energia cinética da partícula e a diferença de potencial que a partícula teria de ser submetida para adquirir a energia cinética calculada no item C, certo? Então, temos essas informações e esse aqui é o sistema. Podemos notar de cara que esse aqui é um movimento circular e sabemos quais as duas forças que estão envolvidas. Na letra A, ele nos pede para calcular qual é a velocidade dessa partícula em si, e ela está em equilíbrio, né? Em movimento circular uniforme. Então sabemos que existe um equilíbrio entre as forças. Esse equilíbrio é dado pela somatória das forças, que é igual a zero, ou seja, não há aceleração. A partícula mantém uma velocidade constante nesse círculo. E isso é fundamental para que podamos calcular a sua velocidade, que a velocidade não vai variar no tempo, é constante, ok? De posse dessas informações, sabemos qual é a cara da força magnética e qual da força centrípeta, que aponta para o centro. Bom, em módulo elas são iguais, e a força magnética é dada pelo produto do módulo da carga da partícula, que no caso é uma partícula alfa, e vezes a velocidade vetorial b, que como são perpendiculares, o seno de 90 graus é 1. E a força centrípeta, que é dada pela massa vezes a aceleração centrípeta, que por sua vez a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Se isolarmos a velocidade, temos que a velocidade é igual a carga vezes b vezes o raio dessa partícula dividido pela massa dessa partícula. Substituindo todos os valores que obtemos, encontramos que a velocidade dessa partícula é de 2,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Ok? Bom, a letra B nos pede para determinar qual período de revolução, ou seja, qual o tempo que ela gasta para percorrer uma volta completa. E como sabemos, velocidade também é espaço dividido pelo tempo, né? Então, perímetro é a distância, o percurso total, comprimento desse círculo, né? E o período é justamente o tempo que é gasto nesse perímetro. Então, velocidade pode ser dita como o perímetro dividido pelo período. E o perímetro de um círculo, como sabemos, é 2πr, certo? E a velocidade já obtemos na questão anterior, se basta isolar, então obtemos que o período é de 0,109 microsegundos. Outra questão que ele nos pede é determinar qual a sua energia cinética. A energia cinética da partícula é dada basicamente pela metade da massa vezes a aceleração vezes a velocidade ao quadrado, que seria a única velocidade que tem, certo? Então, de posse dessas informações, a energia cinética da partícula alfa é basicamente 1,4 vezes 10 a quinta electrovolts. Substituímos os valores que encontramos anteriormente, certo? E por fim, ele nos pede para determinar qual a diferença de potencial para que essa partícula seja submetida para que ela adquira essa velocidade. Ok? Então, se a gente for imaginar um acelerador, certo? Basicamente em um sistema de capacitor, essa partícula estaria passando de um estado mais energético para um estado menos energético, porque seria atraída pelo polo positivo e repelida pelo polo negativo quando passasse pelo meio. Então isso daria uma variação de energia negativa. Seria basicamente quando ela passasse pelos polos de uma bateria,
estaria ao contrário, ok? Então a energia adquirida seria menos o módulo da carga dessa partícula, no caso da partícula alfa, vezes a variação de potencial dessa bateria, que é o que queremos encontrar. E se fizermos a somatória de todas as energias que tem no nosso sistema, que é um sistema conservado, vamos ter a energia potencial e a energia cinética. A energia potencial, que é toda a energia que foi gasta para acelerar essa partícula, a energia cinética, e a energia cinética, que seria a energia de movimento, que é quanta energia que é utilizada para o movimento dessa partícula, certo? Fazendo a somatória das duas tem que dar zero, porque é um sistema conservativo. Então, substituindo os grandeses, sabendo que a energia cinética foi calculada anteriormente, energia potencial é o que sabemos dessa relação, e que queremos calcular a diferença de potencial na qual a partícula foi submetida para adquirir aquela velocidade. Então, a velocidade da partícula é zero, porque ela foi submetida a essa potencial para se acelerar e adquirir essa velocidade. Então, isolando os valores, obtemos que a diferença de potencial é igual a energia cinética dividida pela carga, certo? Se passarmos esse trecho aqui para o outro lado, já sabendo qual é a carga da energia cinética, certo? Então, basicamente seria só passar a carga para o outro lado e basta. Então, a diferença de potencial é a energia cinética dividida pela carga dessa partícula alfa, que é justamente duas partículas elementares. E isso nos dá que a diferença de potencial para que a partícula seja submetida é de 70 k electrovolts, ok? Bom, resolver mais uma questão de 39, que diz: uma linha de transição horizontal é percorrida por uma corrente de 5.000 amperes no sentido sul-norte. O campo magnético da Terra, 60 microtelas, aponta para o norte e faz um ângulo de 70 graus com a horizontal. Determine o módulo e a direção da força magnética exercida pelo campo magnético da Terra sobre 100 metros da linha. Bom, ele pede inicialmente para determinar qual o módulo da força magnética, né, que é essa linha submetida. Mas antes vamos lembrar de algumas informações importantes para que podemos dar procedimento à resolução dessa questão. Lembrando que a força magnética pela lei de Coulomb é dada por essa expressão, que é a força magnética, no caso. Então, é similar à lei de Coulomb para o campo elétrico, né? Na verdade. Então, é dada por essa expressão, que a velocidade pode ser dividida pode ser escrita como vetor direção, comprimento, dividido pelo tempo, né? E se pegarmos esse tempo, dividirmos a carga por esse tempo, dá justamente a corrente. Novamente nós recuperamos a relação anterior. Lembrando que aqui esqueci de colocar, mas tem um vetorzinho, o B vetorial, certo? Que possa essas informações. Vamos dar continuidade à resolução dessa questão, que a letra A nos pede qual módulo. Bom, para saber o módulo é bastante saber qual o ângulo formado entre o comprimento do fio e o campo magnético. A questão nos fala que o ângulo formado entre o campo magnético e a linha, que é a direção onde a corrente está passando o fio, é 70 graus. Então o seno do ângulo entre eles é o seno de 70 graus. Então, substituindo as informações, o módulo da força magnética que esse fio é submetido é de 28,2 newtons, certo? Mas qual é a direção? Utilizando a regra da mão direita, para esse caso, supondo que o leste-oeste esteja saindo da tela, ou seja, o leste está entrando, o oeste está saindo. Então, aplicando a regra da mão direita, colocando nossos dedos na direção do fio, onde que está passando a corrente, na mesma direção da corrente. Entortamos os 4 dedos na direção do campo magnético e o nosso dedão vai indicar a direção da força. Que se fizermos isso, vai justamente nos indicar a direção oeste, que é saindo da tela. Ok? Olá, vamos resolver nossa última questão deste capítulo, que é a questão 59, que diz:
Uma espira que conduz uma corrente de 50 amperes tem a forma de um triângulo retângulo, cujos lados medem 30, 40 e 50 centímetros. A espira é submetida a um campo magnético uniforme de módulo de 80 militeslas, paralelo à corrente no lado de 50 centímetros da bobina. Determine o módulo do momento de dipolo magnético da bobina e o torque sobre a bobina, certo? Esse é um problema típico de torque. As informações que obtemos é essa e fizemos um sistema esquemático aqui com os lados. Esse ângulo aqui é 90 graus e o sentido do campo magnético é paralelo à hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. Bom, dando uma revisada no capítulo, o momento de dipolo magnético ele está associado à corrente e à área da espira. Então, como já temos todas as informações, vamos calcular então qual o momento de dipolo magnético. Então vamos calcular qual é a área. A área de um triângulo retângulo, como já sabemos, é a base vezes a altura dividida por 2. A altura é B, a base é A, então basta só substituir os valores. Bom, encontrado. Agora vamos encontrar qual é o momento de dipolo magnético. Substituindo os valores, obtemos que o momento de dipolo magnético é 0,3 ampere vezes metros quadrados. Assim podemos encontrar qual o torque. O torque é dado pelo produto vetorial do momento de dipolo pelo vetorial com campo magnético. Isso pode ser tomado em módulo como o momento de dipolo magnético vezes o campo magnético vezes o seno entre eles. Esse seno é obtido pela regra da mão direita. Se com nossos 4 dedos fosse alinharmos na direção da área, das extremidades da espira, obtemos que nosso dedão ele vai apontar justamente para fora do papel, certo? Esse é o sentido do momento de dipolo magnético. E o campo magnético está perpendicular a ele, então o seno é 1, certo? E assim obtemos que o momento de dipolo magnético substituindo todos os valores é igual a 2,4 vezes 10 a menos 2 newton vezes metro. E assim eu agradeço a oportunidade por estar trazendo aqui algumas soluções, resoluções de algumas questões. E sigam a gente na nossa página, compartilhem com seus amigos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nessas redes sociais e através dos nossos e-mails. Agradeço a oportunidade.